Termologia. Termologia, unidade 7. Vamos lá. Termologia, capítulo 14. Teoria e seus criadores e a sua prática. Agora você vai conhecer dois importantes conhecimentos físicos da temperatura e calor. À primeira vista, pode parecer que eles nada têm a ver com a mecânica, o objeto em nosso estudo até o momento. Convém lembrar essas propriedades mecânicas dos materiais que dependem muito das temperaturas e muito do sistema físico realizado no trabalho mecânico custa as transferências de calor, como é o caso do motor de combustão, uma turbina termoelétrica. Em várias atividades, as medições de temperatura são necessárias e constantes, como também na culinária, na metalúrgica, no artesanato, por exemplo. Há casos em que as medições de temperatura têm muito. Há casos. Cadê? E há casos em que as medições de temperatura têm muito tempo. Têm de ser ainda mais precisas para avaliar a temperatura com o corpo humano. Os primeiros termômetros líquidos de vidro e de boa precisão foram constituídos por volta de 1720 pelo físico alemão Daniel G. Fahrenheit, 1686 a 1736. Desde então, outros tipos de termômetros foram criados, porém o primeiro utilizado a pontos facilmente reprodutivos foi inventado pelos astrônomos suecos Andreas Celsius, 1701 a 1744. Contudo, foi o físico britânico William Thomas Kelvin, 1824 a 1907. Lord Kelvin, o primeiro a utilizar essa escala absoluta de temperatura, igualzinho a yoga dos cavaleiros. O estudo do efeito da variação da temperatura provoca nos sólidos, líquidos e gases, conhecidos de dilatação térmica, é fundamental a construção de uma ponte de estruturas metálicas e ferrovias e redes elétricas. Nessa unidade faremos a distinção entre as palavras de calor e temperatura, e as quais muitas das vezes os leigos usam como se fosse sinônimo. Será interessante notar que quando um corpo é aquecido, isto é, recebe calor, ocorre uma variação de temperatura. Se o corpo continua a receber calor, em dado momento a sua temperatura já não se alterará, iniciando-se uma mudança de agregação molecular. Ou seja, existe influência da temperatura na fase material. Você verá o interessante compreender do funcionamento de alguns equipamentos do nosso dia a dia, e como a geladeira, os aparelhos de ar-condicionado e garrafa térmica, o forno de micro-ondas, que só puderam ser criados graças aos ensinos de Joule 1818 a 1889, Carnot 1796 a 1872 e Planck 1858 a 1947. Conceitos de temperatura e calor. Estamos acostumados a usar o termo quente, frio, morno e tépido, gelado, etc., para exprimir sensações obtidas do tato de um determinado objeto. Essa sensação é relativamente à pessoa que a sente. Pega o cepo de madeira, bem como as condições que ela se encontra, nas quais se encontrará anteriormente, como a sensação térmica variável do indivíduo para o indivíduo. Isso não presta como medida de temperatura de um sistema. Portanto, para se determinar a temperatura de um objeto é necessário que
Ah, portanto, para determinar a temperatura de um objeto é necessário um conceito obtido independentemente das percepções sensoriais e que envolva quantidades mensuráveis. Todos os corpos são constituídos por partículas que sempre em movimento. Esse movimento é denominado de energia interna do corpo. O nível de energia interna do corpo depende da velocidade com que suas partículas de movimento. Se o corpo é rápido, o corpo possui um nível de energia interna alto. Se o movimento é lento, o corpo tem um nível de energia interna baixo. Investigando microscopicamente um corpo, observou-se que o estado de aquecimento influi no estado de agitação das partículas, tornando-o mais acentuado à medida que o corpo fica mais quente. Um leite quente. Corpo quente e corpo frio. Com base com esse conceito, define-se: a temperatura é a grandeza da física que mede o estado da agitação das partículas de um corpo, caracterizando o seu estado térmico. Os aparelhos que permitem medir a temperatura de um corpo são chamados de termômetros. Termômetros. A temperatura do corpo indica-se esse corpo que vai ganhar ou perder energia interna, como a entrada de contato de outro corpo. Tá bem, né? Se dois corpos, um quente e outro frio, forem colocados em contato, em uma parcela da energia interna do corpo quente passará para o corpo frio sob a forma de calor. E um termômetro colocado sobre um corpo quente mostrará sua temperatura que diminuiu, enquanto o outro do termômetro colocado sobre o corpo frio mostrará que sua temperatura aumentará. Da mesma forma que a água se movimenta no sentido de gravidade, o calor influi de um corpo de temperatura maior para um corpo de temperatura menor, pois um certo tempo as temperaturas dos dois corpos se igualam no momento que o fluxo de calor é interrompido, e se diz que os corpos se encontram de equilíbrio térmico. É importante diferenciar o calor da temperatura, pois são grandes na física. Diferentes temperaturas têm a medida de um nível de energia interna de um corpo. O calor é a passagem da energia de um corpo para o outro, devido à diferença da temperatura entre eles. O calor é a energia térmica em trânsito entre os dois corpos ou sistemas, decorrente apenas da existência de uma diferença de temperatura entre eles. Medida de temperatura. A experiência mostra que algumas características físicas dos corpos variam com as mudanças de sua temperatura. Podemos citar o comprimento de uma barra metálica, o volume de líquido, a pressão de um gás do volume constante, a cor de um corpo. Essas características são denominadas de propriedades termométricas ou grandezas termométricas, e funcionamento termômetro é baseado na mesma propriedade do termômetro mais comum. É o mercúrio contido em um recipiente de vidro granulado que tem como um bulbo de paredes finas ligado a um tubo capilar. Quando a temperatura do termômetro se eleva, o mercúrio se expande-se e sobe pelo tubo capilar. A cada coluna do mercúrio associa uma temperatura. Um termômetro cilíndrico é estrangulamento do tubo capilar e evita que desça o mercúrio, permitindo a leitura máxima atingida pelo termômetro. Na prática, para medir a temperatura de um corpo, coloca-se um termômetro em contato com esse corpo e espera-se até que as grandezas termoméricas, contudo, o termômetro não se varie, mas isso é a temperatura do mercúrio seja a mesma do corpo. Atinge o equilíbrio térmico, retira-se do termômetro
Efetua-se a leitura da temperatura num termômetro. A expressão relaciona a grandeza termométrica com a temperatura é chamada de função termométrica, sendo geralmente o primeiro grau. Escalas termométricas. Uma escala termométrica corresponde a um conjunto de valores numéricos, onde cada um desses valores está associada a uma temperatura. Para a graduação das escalas foram escolhidos para os pontos fixos dois fenômenos que reproduzem sempre as mesmas condições: a fusão de gelo e a ebulição de água, ambos sob a pressão normal. O ponto fixo corresponde à temperatura da fusão de gelo e é chamado de ponto de gelo. O segundo ponto fixo corresponde à temperatura da ebulição da água e é chamado de ponto de vapor. A partir da escolha de pontos fixos, realiza-se a operação a seguir. Coloca-se um termômetro em contato com o gelo em fusão e, após ocorrer equilíbrio térmico, marca-se a altura da coluna do mercúrio. Coloca-se o termômetro em contato com a água de ebulição e, após ocorrer equilíbrio térmico, marca-se a altura da coluna do mercúrio. Divide-se em paredes iguais e espaço entre as duas marcas realizadas. As escalas Celsius Kelvin em intervalos 0 grau a 100 graus, 277, 273 Kelvin, 373 Kelvin, respectivamente, é dividido por 100 partes iguais, e cada uma das divisões corresponde a 1 Celsius a 1 Kelvin. Nessa escala do Fahrenheit, o intervalo é 32 Fahrenheit a 212 Fahrenheit, dividido por 180 partes iguais. Cada uma das suas divisões corresponde a 1 grau Fahrenheit. A escala Fahrenheit é usada geralmente nos países de língua inglesa. Escala Kelvin é chamada de escala absoluta de temperatura. Kelvin propôs atribuir o zero absoluto, que corresponde à temperatura que cessa a agitação das partículas dos corpos. A situação inatingível na prática do que se calcula por Kelvin corresponde aproximadamente a menos 237,15 graus Celsius, que usa-se na prática menos 273 graus Celsius.